Nós estamos de volta com o Jornal Cidade de Notícias. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a advogada previdenciarista, a doutora Marcela França. Hoje ela vai fazer uma retrospectiva de tudo que foi assunto envolvendo o INSS nesse ano de 2024. Você confere a partir de agora. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la para nosso último bate-papo desse ano de 2024 e fazendo uma retrospectiva das ações do INSS durante esse ano. Sim, Fábio, é com alegria que eu estou aqui mais uma vez no último programa do ano, na última entrevista, para a gente poder fazer essa retrospectiva. Detalhe, eu fiz os principais tópicos, porque só hoje já teve mudança. Então vamos começar aqui, doutora. A revisão da vida toda é um capítulo encerrado ou nós vamos ficar naquela novela mexicana? Novela mexicana, Fábio. Na verdade, o STF achou que ele estava colocando um ponto final no julgamento da revisão da vida toda. Para quem não se lembra, vou recordar aqui brevemente, a revisão da vida toda é a possibilidade de somar aos salários atuais períodos contributivos anteriores a julho de 94. Por quê? Porque em julho de 94 foi implantado o Plano Real. E todo esse período de quem contribuiu antes de julho de 94, então só como tempo na sua aposentadoria. Então, esse é o questionamento, ou seja, iria beneficiar parte da população brasileira, porque essa ação é uma ação de revisão e de poucas pessoas, ela não é uma que vai beneficiar 100% dos aposentados. Lembrando que o STF, normalmente, ele segue o entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vinha concedendo a revisão da vida toda para várias pessoas no Brasil inteiro. O STF veio e fez um entendimento contrário, ou seja, nós colocamos aí o rigor da lei, mas nós temos também a justiça social. Esse que é o questionamento. Mas essa revisão da vida toda ainda vai dar muito pano para manga. Pois é, nós vamos ter que ficar aguardando os próximos capítulos, já que tudo começa a funcionar só depois do carnaval, né, doutora? Você viu que o carnaval vai ser só em março, Só né? em março esse ano. Ixi. Então vai complicar um pouquinho, né, a Vai. vida? E agora, continuando a nossa retrospectiva, doutora Marcela, as mudanças no Ateste Med aceleraram as perícias ou não? Gostaria que você comentasse e fizesse um resumo aí dentro da nossa retrospectiva. Certo. O Ateste Med, ele foi criado na época da pandemia, Sim. onde as pessoas não poderiam comparecer presencialmente nas perícias, nos postos de atendimento da INSS, e foi criada essa perícia virtual. As pessoas enviavam documentação e o perito fazia a análise do outro lado da tela sem estar vendo a pessoa. Esse Ateste Med, esse afastamento, ele poderia ser de até 180 dias. Quais foram as mudanças que nós tivemos nesse ano de 2024? O prazo de 180 dias, que são 6 meses, ele foi cancelado. O máximo de afastamento por Ateste Med, que essa perícia virtual, são 90 dias. Essa foi a primeira. A segunda mudança foi, suponhamos que você sofreu uma fratura no braço. No entendimento do perito, do INSS, o afastamento é de no máximo 45 dias. Se o seu médico solicitar um afastamento de 90 dias, automaticamente, se você fizer o pedido pelo Ateste Med, você vai ser encaminhado para a perícia presencial. E o mais grave de todos foi: eu sou contribuinte individual, você não é, mas a gente tem contribuinte individual, tem trabalhador rural, tem facultativo, que é a dona de casa, que é o estudante, que é aquela pessoa que está desempregada. Normalmente essas pessoas, elas têm as mesmas regras de afastamento por auxílio-doença, né? O auxílio incapacidade temporária, o atual. Agora as regras mudaram, as regras vão mudar, vai ser reduzido esse tempo de afastamento, ou seja, as chances de alguém que é contribuinte individual, como eu, facultativo, ficar afastado por longos períodos vai ser menor. Um exemplo é que no ano de 2024, no último semestre, eu tive um cliente que é contribuinte individual, que ele ficou afastado por 6 meses, com a mudança na legislação, e vai ficar afastado por, no máximo, 60 dias. Uma outra mudança que nós vimos aí durante esse ano de 2024 foi o registro biométrico. Ele passou a ser uma exigência, né, para a solicitação do BPC-Loas, é isso, doutora? Sim, agora ele é obrigatório esse registro biométrico. Por quê? É uma forma que o governo encontrou de blindar, de proteger os segurados que são beneficiários do BPC. Mas a pergunta que eu faço é: qual vai ser a alternativa para aquelas pessoas que não vão conseguir ter esse registro biométrico?
biométrico, né? Isso. Nós não sabemos como que vai ser. Mas como que consegue esse registro? Você pode fazer esse registro tanto na agência bancária ou na própria agência do INSS. Esse registro todos nós temos no TSE, para quem tem carteira de habilitação, e também nas agências bancárias. Então, essa é uma forma de blindar os segurados para que eles tenham mais segurança no momento da solicitação e do recebimento do BPC Loas. Doutora, nós abordamos tantos temas aqui nos nossos encontros, que esse aqui eu nem me lembro, né? O acordo de previdência entre o Brasil e a Bulgária. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e se ele foi aprovado. Sim. O que é esse acordo internacional entre dois países? No caso do Brasil com a Bulgária. Ele não foi aprovado ainda, ele precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados em Brasília, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. E ele vai tratar o quê? Sobre a possibilidade de quem é brasileiro e mora na Bulgária levar esse tempo para lá para conseguir um benefício, uma aposentadoria, e o mesmo para quem reside na Bulgária e está residindo no Brasil poder pegar o tempo de contribuição na Bulgária e trazer para o Brasil. Após a aprovação pela Câmara dos Deputados em Brasília, esse benefício, essa possibilidade vai ser ratificada, sancionada pelo presidente da República. Mas ainda nada foi acordado? Não, mas já existe o projeto de lei, já está ótimo. Então, meio caminho andado. Meio caminho andado. Então vamos lá, doutora Marcela, e como ficaram os descontos não autorizados em pensões e aposentadorias? Eu cheguei a conversar sobre isso, chegamos a conversar, né? Olha que gravidade. No ano de 2023 e 2024, olha só, Fábio, olha a gravidade da situação. Do nada aparecia no histórico de crédito dos clientes, dos segurados que têm direito a receber um benefício do INSS, um valor descontado de 40, 50, 90, 150, 300 reais. Olha a gravidade do nada. E essa contribuição, ela vinha como uma associação, como se esse segurado tivesse associado a alguma instituição e permitiu esse desconto. Foi um montante, depois que foi investigado pela Polícia Federal, chegou próximo a 50 milhões de reais. Nesse momento, a gente descobre o quê? O quanto o sistema da Previdência ele é falho. Por quê? Esse desconto que foi aplicado em inúmeras aposentadorias e benefícios de brasileiros mundo afora, ele não foi realizado dentro dos bancos. Esse desconto ele foi criado, né? Ele foi inserido no sistema dentro da Previdência Social, ou seja, o próprio sistema da Previdência Social ele é falho em matéria de segurança. Agora, outro assunto é sobre a decisão da idade mínima para a aposentadoria dos policiais. Lembrando que a aposentadoria dos policiais é diferente, não é isso? Exatamente. Os policiais, eles têm um regime próprio, eles têm o próprio sistema de aposentadoria. Ou seja, eles estão mais resguardados. Sim. Por quê? Em 2019, como que funcionava antes da reforma em novembro de 2019? A mulher policial aposentava com 52 anos e o homem policial com 55 anos. Pós-reforma, a reforma ela igualou a idade, mulher policial com 55 e homem policial com 55. Eu te pergunto, você sabe por que a mulher aposenta um pouco mais cedo? Não, por quê, doutora? Porque a mulher tem jornada tripla. Cuida dos filhos, da casa e ainda trabalha fora. Exatamente, por isso, e a mulher é mais frágil, por isso que a mulher, ela aposenta antes. O que aconteceu? Uma associação em São Paulo entrou com um recurso, fez um processo que chegou ao STF e nas mãos do ministro Flávio Dino, que corajosamente defendeu as mulheres policiais, falando que seria impossível você querer equiparar a força física de um homem com de uma mulher. Então a mulher policial voltou a aposentar com 52 anos e os homens com 55 anos. Lembrando, para nós que somos do regime geral da Previdência Social, todas as solicitações que foram feitas pós-reforma da Previdência, que eram injustas, de cálculo, de concessão de benefícios, todos foram negados pelo STF. O STF acolheu pelo menos o pedido dos policiais. E para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, esse assunto é recente, que é o Meu INSS Vale Mais. É uma criação inédita, não é isso? É uma criação inédita, Fábio. O mais importante é um cartão que será disponibilizado para os segurados, mas eles vão ter que preencher alguns requisitos. Hoje, como a gente só está fazendo uma retrospectiva, eu vou falar pouquinho. Esse cartão, para você conseguir usá-lo, você vai ter que tê-lo fisicamente.
provavelmente vai ter que ter o fisicamente, vai ter que ter o registro biométrico, provavelmente, para fazer o levantamento. Então, suponhamos que você, segurado, recebe R$ 1.412 do INSS. Você pode adiantar R$ 150 do mês seguinte, usando esse cartão. É um dos benefícios. Você vai pagar, então você recebe esse mês um adiantamento de 150, no próximo mês esse 150 vai ser descontado, sem juro e sem correção. É uma forma de facilitar um empréstimo do segurado com o governo federal, porque a Previdência é o governo federal. E sem juros para não ficar endividado, né? Sem juros. Eu acho que isso é um projeto piloto para ver se vai dar certo, talvez eles podem até estender esses benefícios. Agora, doutora, para a gente fechar, você acha que foi mais positivo o ano com relação para o segurado, né, que recebe benefícios do INSS, ou não? Desde a reforma da Previdência, Fábio, os segurados, eles vêm perdendo muito. E você pode ver uma classe forte como os policiais conseguiu uma vitória no STF quanto à idade mínima para a mulher poder se aposentar, mulher policial. Nós, no regime próprio, já sofremos desde a reforma da Previdência. O ideal é que a Previdência Social, que ela fosse mais célere no atendimento, principalmente das perícias. A perícia, ela não é só a perícia médica, é a perícia para analisar também perfis profissiográficos previdenciários, que é de atividades pessoal. Está tudo muito lento. Você tem perícias marcadas e desmarcadas em cima da hora e um grande número de benefícios negados. Então, na minha opinião, nós tivemos uma queda muito grande na concessão de benefícios previdenciários. Aí você me pergunta, mas teve uma concessão maior de benefícios de assistência social, que é o BPC-LOAS. Por que isso aconteceu? Houve um número maior de diagnósticos, principalmente de crianças, né, com TDAH ou com autismo, e que foi concedido esse benefício para as famílias. O aumento foi disso, não foi de nenhuma outra classe. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua parceria, não comigo, não com a TV Cidade, mas sim com a população itonense, de ajudá-los a esclarecer as dúvidas, né, com relação à aposentadoria, a conseguir benefícios do INSS, a entrar com recursos, e gostaria de, em nome da população, renovar essa parceria para o ano de 2025. Muito obrigada, Fábio, pela aceitação, pelo carinho, pela receptividade, principalmente pelos telespectadores da TV Cidade, que sempre estão participando do quadro e estão dando, né, a audiência que nós precisamos. Muito obrigado e desejo umas boas festas, bom descanso para você e até 2025. Muito obrigada para você também.